Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Listen and Learn. Voltamos! Estamos de novo no ar depois de uma merecida pausa para uma nova temporada de Listen and Learn, um podcast totalmente falado em português europeu ou português de Portugal, feito especialmente para ti que queres melhorar o teu nível de português, ouvir os sons e melodia da língua, aprender novo vocabulário enquanto aprendes ao mesmo tempo sobre a cultura de Portugal. Estou muito feliz por ter voltado às gravações do podcast e tenho muitas coisas preparadas para ti. Vou ter muitos convidados surpresa ao longo dos próximos meses. Eu quero continuar a apoiar-te nesta tua viagem de aprendizagem do português e por isso a marca With Silvia continua a crescer. Neste momento, tu podes aprender comigo através do podcast, através da minha página de Instagram, onde eu partilho diariamente conteúdo para te ajudar. Também através dos meus cursos online que já estão disponíveis e vão crescer no próximo ano. E, finalmente, se vives na área de Vila do Bispo, no Algarve, em Portugal, podes aprender diretamente comigo em aulas presenciais. Pois é, muito trabalho e muita motivação. Todos os detalhes estão nos links aqui embaixo ou então no meu site withsilvia.com. Bem, vamos então ao tema do episódio de hoje. Neste episódio, eu quero focar-me um pouco na aprendizagem da língua portuguesa. Mais concretamente, eu vou falar-te das coisas que tu não deves fazer quando estás a aprender português. Mais especificamente, eu vou falar-te de 3 coisas que não deves fazer. E são elas: não aprender o português errado, não aprender só por absorção e não querer falar como um nativo, ok? Vamos ver então estas 3 coisas. Número 1. Para começar, é muito importante saber qual é o português que tu queres aprender. Ou seja, a língua portuguesa é falada em vários países e continentes e, apesar de ser a mesma língua, há coisas muito diferentes. Eu falo principalmente da diferença entre o português europeu ou português de Portugal e o português do Brasil. Como sabes, o Brasil é um país gigante com cerca de 213 milhões de habitantes e 99% da população fala português. Isto faz com que a maioria dos falantes de português no mundo falem português do Brasil. Ora, como eu já disse, é a mesma língua e um português e um brasileiro podem conversar sem grande dificuldade. No entanto, a forma como falam é ligeiramente diferente. Desde as palavras que escolhem até à forma como fazem as frases, há diferenças. Além disso, existem também palavras e expressões que são iguais, mas têm significados completamente diferentes em português de Portugal e português do Brasil. Hoje eu não vou entrar em mais detalhes sobre as diferenças e semelhanças entre estas duas línguas, mas o que eu queria dizer é que é muito importante que, quando começas a estudar português, deves saber qual é
o português que queres aprender e procurar livros, material e conteúdo nesse português. Muitos alunos que estão a aprender português europeu perguntam-me se é errado estudar ou ouvir em português do Brasil, porque na internet é muito mais fácil encontrar conteúdo em português do Brasil. Eu sempre respondo: se tens a possibilidade de ouvir só português europeu, é melhor para ti. Cada vez há mais conteúdo disponível em português de Portugal, tal como o meu podcast e o meu Instagram. É claro que, na impossibilidade de encontrar conteúdo em português de Portugal, nesse caso, o português do Brasil é melhor do que nada. Por exemplo, estrangeiros que viajam no Brasil conseguem muito mais facilmente aprender o português daí por imersão, por duas razões. Primeiro, porque é mais difícil encontrar pessoas lá no Brasil que falam inglês fluentemente. E segundo, porque a melodia do português do Brasil é, pela opinião geral, mais fácil de se compreender do que a melodia do português de Portugal. Então, uma vez um amigo dizia-me que a melhor forma de aprender português é fazer uma viagem pelo Brasil. Eu concordo que isso pode ajudar muito, sim, mas se o teu objetivo é aprender português de Portugal, o melhor é estudares esse mesmo, pois no futuro poderá ser muito difícil para ti entender os portugueses, pois a nossa pronúncia é realmente muito diferente, mesmo que as palavras usadas sejam as mesmas. Segundo, pensas que vais aprender facilmente a gramática por absorção. Aprender uma língua só por imersão, absorção, enquanto adulto, é realmente muito difícil. Quando somos crianças e estamos a aprender a nossa língua materna ou línguas maternas, no caso de crianças que crescem bilíngues, aprendemos realmente por imersão nos primeiros anos de vida. Por isso, somos capazes já de falar antes de ir para a escola. E depois, na escola, aprendemos a escrever e melhoramos a nossa forma de falar, etc. Aprender uma língua enquanto adulto é diferente. A imersão está, claro, recomendada. Não haverá nunca nenhum professor que te dirá que não deves entrar em imersão e que basta apenas estudar pelo livro. Não, claro que não. A imersão é recomendada e, na minha opinião, só pessoas que entram em imersão chegam a um nível de verdadeira fluência. E aqui eu vou distinguir entre falar muito bem e ser fluente. São coisas diferentes. Então, mas o que eu quero dizer é que a gramática, e sublinho, a gramática não se aprende apenas por imersão ou absorção. Para aprender a gramática da língua portuguesa bem ou bem o suficiente, é necessário estudar. E uma das maiores razões para isso são os verbos. Na língua portuguesa existem dezenas de tempos verbais diferentes e combinações entre tempos verbais possíveis. Como há muitos tempos verbais específicos para situações diferentes, será muito difícil aprender isto sem estudar.
Além dos verbos e tempos verbais, há outras coisas importantes na gramática de base, que são características das línguas latinas que é preciso aprender de uma forma estruturada, com um professor, com um curso, com um programa. E depois é preciso estudar. Para mim, não é possível aprender gramática sem repetição. Ou seja, escrever, 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 ler, 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 escrever, ler, ler outra vez, ler em voz alta, repetir, repetir, aplicar, aplicar, etc. Terceira e última coisa que tu não deves fazer quando estudas português: pensar que facilmente vais conseguir falar como um nativo. Mais uma vez, eu estou a falar sobre pessoas estrangeiras que estão a aprender português enquanto adultos. Ser fluente, falar muito bem uma língua estrangeira e falar como um nativo são coisas diferentes. Chegar a um nível de fluência é possível para muitas pessoas. Demora tempo, sim, é necessário esforço, sim, dedicação, estudo, empenho, uma estrutura, um professor, um curso, motivação, sim, mas é muito, muito possível. Agora, falar como um nativo, não. Para mim é importante dizer-te isto para que tenhas uma noção mais real de onde tu podes chegar. Falar como um nativo, só pessoas nativas ou bilíngues, na minha opinião, conseguem. Falar como um nativo implica crescer e viver como um nativo, ou seja, são anos, décadas de viver dentro de uma cultura. É importante perceber isto. Não é só sobre palavras, vocabulário, gramática. Falar como um nativo é também sobre cultura, sobre as expressões que aprendemos com programas de televisão, comediantes, humor, situações icónicas do país, coisas que aconteceram de uma forma geral no país e na cultura ao longo do nosso desenvolvimento, ao longo da nossa vida. Aliás, mais do que na nossa própria geração, mas também na geração dos nossos pais e avós. Coisas que aprendemos com eles e coisas que nós aprendemos na escola. É importante perceber que falar como um nativo é também uma questão geracional. Precisamente por estas coisas e situações que causam um impacto regional ou mesmo nacional, a nossa forma de falar muda de geração em geração. Assim sendo, podes e deves aprender muitas expressões que os nativos usam. Vai ajudar-te, mas será impossível, na minha opinião, aprender todas e aprender todos os aspectos culturais que caracterizam um país e uma língua. Eu espero que ouvir estes três não te ajude a ver mais objetivamente até onde tu podes chegar e também como chegar. É muito importante ter motivação e manter essa motivação, mas é também importante ter expectativas realísticas. Gostaria muito, muito que me desses a tua opinião em relação a estas três coisas que eu falei. Tu concordas ou não? Para isso, podes escrever-me a tua opinião aqui embaixo nos comentários.
Tu achas que aprender português do Brasil te ajuda ou ajudou a aprender português de Portugal? Tu achas que é possível aprender português sem estudar? E tu achas que tu falas como um nativo ou que conseguirás um dia falar exatamente como um nativo? Diz-me a tua opinião porque estou mesmo muito interessada. Então, pessoal, eu termino por aqui. Espero que tenham gostado deste novo episódio de Listen and Learn. Eu estou muito feliz por regressar e tenho muitas coisas preparadas para ti nos próximos meses. Se gostaste deste episódio, é muito importante para mim ter o teu apoio. Então basta pôr um like neste episódio ou se estás a ouvir no Spotify, podes avaliar com estrelas. Muito obrigada por isso. Podes continuar a estudar com o podcast e seguir-me para não perderes nenhum episódio e também podes encontrar a transcrição deste episódio no meu site através do link aqui embaixo do episódio. Igualmente, já sabes que eu estou sempre a partilhar mini aulas no Instagram e que podes aprender comigo todos os dias. O link também está aqui embaixo. Por último, se queres demonstrar o teu apoio ao meu trabalho e, ao mesmo tempo, aceder a todos os episódios até ao final de 2025, muito mais rápido, então podes apoiar-me através do Patreon. O link também está aqui embaixo do episódio. Obrigada por estarem desse lado comigo. Até ao próximo episódio. Beijinhos! If you are looking for online Portuguese courses, in-person courses, free resources and free trainings, you can find me at withsilvia.com.